Fala, seu americano de Araque. Você gosta de moto, cara? Então eu vou te falar uma coisa. Como que as mudanças climáticas vão acabar com as motos? Pô, americano, de onde você tirou essa ideia? Cara, hoje vamos fazer um programa muito diferente, porque acabou de sair publicado na revista Motorcycles Data esse artigo que fala o seguinte, que a indústria, estou traduzindo em inglês, tá? A indústria da motocicleta será perturbada pela emergência das mudanças climáticas. Eu achei fantástico o artigo e quero pedir licença para vocês, porque hoje nós teremos uma aula do processo histórico de acumulação de carbono na atmosfera, tá? Desde o passado até a atualidade, e como que isso irá mudar o nosso conceito de motocicleta e, infelizmente, irá destruir a nossa motocicleta a combustão muito em breve, muito rápido. Vocês não acreditam o quão rápido isso vai acontecer. Então se prepare aí, americano, aqui, agora, no seu Moto Diário. Você, americano, que tem motocicleta com motor a combustão, ele quer colocar um guidão seca-sovaco, cara, aproveitando que nós ainda temos as nossas e vamos rodar nela até acabar, pelo menos, né? Vai lá no motoautocustom.com.br. Por quê? Porque você não merece pagar mais do que 2 salários mínimos no guidão. Da onde se viu isso, cara? Nós fizemos esse site, é nosso, não é parceria, é nosso, produto nosso, para garantir que qualquer pessoa tenha condição de colocar um guidão seca-sovaco na sua moto. motoautocustom.com.br, este é o nosso site. Ô, gente, vou começar o papo nosso mostrando exatamente essa reportagem da Motorcycle Data, que é uma revista extremamente conceituada, que trabalha com números de vendas de motos mundialmente. Ela traz tendências anuais, mensais, né? E é bem lida ao redor do mundo, tá? Uma revista bem conceituada. Então ela fala exatamente isso, que a indústria da motocicleta ela vai ser abruptamente perturbada pela emergência das mudanças climáticas. O que é isso? Os cientistas eles chegaram à conclusão, e vou pedir licença para vocês para falar um pouquinho de ciência, porque eu sou cientista na realidade, eu sou biólogo de formação, sou mestre em biologia animal, eu sou doutor em entomologia, tá? Eu trabalho com o estudo dos insetos e como que essas mudanças globais, né, faz flutuar a população de insetos no mundo, principalmente aqueles que são vetores de doenças. Então eu entendo um pouquinho dessa questão de aquecimento global. E a grande questão aqui, pessoal, é que existe uma pressão muito grande, né, em cima dos governos mundiais para reduzir a emissão de carbono. Mas que diabo de carbono é esse, gente? Que diabo de carbono que a gente não sabe o que é? Bom, o carbono, na realidade, pessoal, ele é liberado de diversas formas na atmosfera. Inclusive, naturalmente, quando a gente faz o processo de respiração. A gente respira o oxigênio e a gente elimina, né, o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, né? Tudo isso impacta a atmosfera, ou aumenta a concentração de carbono na atmosfera. Esse carbono, na realidade, ele causa o que nós chamamos de efeito estufa, que em inglês é o Greenhouse Effect. Esse efeito estufa, ele faz com que o nosso planeta ele se aqueça, a grosso modo, né? Estou dizendo a grosso modo. Agora, tem um histórico dessa história toda, e o grande fato é que os governos mundiais estão sendo pressionados a mudar a matriz energética. Não tem mais o que fazer, tá? Então, tendo dito isso, né, existe uma pressão muito grande, principalmente sobre as montadoras e as fabricantes de veículos, não são só motocicletas, para que seja implementado uma matriz energética que não seja baseada mais em combustíveis fósseis. Por quê? A combustão ou a queima desses combustíveis fósseis, ela libera na atmosfera terrestre o carbono na forma de CO2, tá? Então vamos ver como é que funciona essa história toda direitinho. Quero fazer uma busca histórica. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas eu acho que é importante até mesmo para a gente poder e saber nos posicionar, né, com relação
ao que é esse carbono, ao que é essa acumulação de carbono na atmosfera, ao que é esse efeito estufa e esse aquecimento da Terra e quais são os efeitos desse aquecimento sobre o ecossistema, como que isso afeta diretamente a vida da gente, beleza? Então eu tenho aqui em minhas mãos, pessoal, tá aparecendo aqui na tela para vocês, tá? Um site chamado de globalcarbonatlas.org, tá? E você pode acessar se você quiser, e ele faz um resgate histórico dessas emissões de carbono na atmosfera, desde o início dos ancestrais humanos. Então essa figura está mostrando para você aqui 800 mil anos atrás e qual que era a pegada desse carbono, né? Quando os ancestrais humanos eles eram limitados a pequenas mudanças no ambiente, eles eram coletadores, muitos deles eram nômades, né? Então eles coletavam frutos, comiam, né? Caçavam também, comiam animais, né? E a grande parte da regulação do carbono era liberado pelo oceano. Basicamente você tinha uma concentração de dióxido de carbono na atmosfera muito baixa, né, com relação ao que é nos dias atuais. E aí, cara, com o avançar, né, da evolução humana, o homem passa a cultivar as coisas. Então, essa parte de cultivar, né, de formar os rebanhos, de, né, criar animais, que eles chamam de farming, em inglês, é o início da emissão de carbono na atmosfera, quando o homem ele começa a remover as florestas para fazer pastagens, principalmente, e para fazer cultivo, né? Então, esse seria o primeiro impacto da emissão de carbonos pela remoção das florestas, né, na atmosfera. Hoje em dia, só para vocês terem ideia, pessoal, todos os anos nós removemos do mundo uma região aproximadamente do tamanho da Bélgica de florestas são perdidas todos os anos no mundo. Esse seria 14 mil anos atrás. Quando chegou a Americana 3.500 anos antes de Cristo, tudo isso foi antes de Cristo, eu falei de 800 mil anos, de 14 mil anos e agora 3.500 anos antes de Cristo, o homem ele descobriu a roda, né? E aí ele começou a iniciar a primeira forma de transporte. Então, a primeira forma de transporte que nós tivemos eram veículos que permitiram, né, melhorar a colonização humana, tanto na produção de alimentos, que ele conseguia transportar as coisas pesadas de um lado para o outro, mas também permitiu, na realidade, não existia emissão nenhuma de carbono, porque esses veículos eles eram basicamente, né, movidos ou à força humana ou à força animal. Então, nota que o gráficozinho de carbono aqui, ó, ele está próximo de zero. Você não tem subida nenhuma da emissão de carbono nessa história toda. E aí partimos de 3.500 anos antes de Cristo para o ano de 1750, onde, né, no leste europeu, né, começou-se a utilizar o maquinário mais pesado movido a carvão. Essa é o início da era industrial, onde as máquinas, elas meio que substituíram o trabalho que era feito pelos homens, pelas mãos, eram feitos por máquinas. Já tinha nessa época locomotiva, tudo isso, algumas máquinas industriais, tudo isso movido a queima de carvão. Essa queima de carvão começa a liberar CO2 na atmosfera. Então, o ano de 1750 ele é importante porque ele marca o início dessa era industrial e o início da emissão de carbono na atmosfera. A partir daí, esses números a gente vai ver que eles começam a ficar bastante, né, grandes. Eles começam a aumentar a intensidade de carbono liberado na atmosfera. Quando eu falo para vocês que nós do terceiro mundo trabalhamos para pagar a conta dos países do primeiro mundo, ninguém acredita, né? Como se não bastasse serem os maiores emissores de gás carbônico, ou de carbono, de uma maneira geral, na atmosfera, a história toda começou lá, né? No ano de 1781, um cara chamado de James Watt, ele criou a primeira locomotiva movida a vapor. Esse é o início da motorização. Por quê? A partir daí, começou uma queima intensa de carvão, principalmente. Para quê? Para mover essas locomotivas, para poder transportar coisas nos trilhos
em grandes distâncias. De uma certa forma, isso permitiu uma colonização mais rápida do continente europeu, né? Tanto é que eles estão muito à frente de nós e começaram muito à frente de nós a história toda. Mas notem que, como que nesse período, a quantidade de carbono na atmosfera, impulsionada por essa queima de carvão, principalmente, ela já aumenta. O tempo todo ela estava em 0 gigatons, essa é medida em gigatons de CO2, tá? De gás carbônico, no caso. E agora ela passa já a 30 GT-CO2, gigatons de CO2. E aí, pessoal, no ano de 1824, surge a primeira evidência científica comprovando de que esses gases que são liberados na atmosfera, que contêm carbono, eles estão, né, de certa forma, aprisionando a energia solar e fazendo um aquecimento do planeta. Então nós tivemos aí o Joseph Fourier, foi o primeiro, seguido do John Tyndall e Sivant Arrhenius. Eles forneceram a base científica para determinar que o aumento de emissões estavam funcionando, o aumento da emissão de carbono estava funcionando como uma armadilha para segurar o aquecimento na Terra, né? E que esse carbono ele vinha principalmente da queima de combustíveis fósseis. E naquela época, né, os dados históricos registram aí que a emissão de carbono na atmosfera estava em torno de 80 gigatons, né? Então já estava começando a aumentar bastante com relação às eras anteriores, né? E aí, galera, no ano de 1850, a vaca foi pro brejo, porque descobriu-se o petróleo, cara. Começaram a extrair combustível fóssil da terra, né? Então, foi a revolução do petróleo. Então, 1850 marca o início do uso do óleo ou do petróleo como combustível e como material para diversos processos industriais. Esse ouro negro, que era chamado, né, o novo ouro, foi vastamente explorado pelas nações e pelas companhias internacionais e está aí até hoje, né? Está aí até hoje e é até hoje o Black Gold, né, o ouro negro aí das nações que ganham bilhões de dólares com petróleo, né? Só o Brasil que não ganha nada, né? Ainda exporta e vende mais barato lá fora do que vende aqui no Brasil. E só para complementar, essa queima de combustíveis fósseis nos dias atuais corresponde a exatamente 1/3 das emissões globais de dióxido de carbono na atmosfera, ou seja, 33% aproximadamente vem da queima de petróleo, ou queima de combustível fóssil, que não necessariamente é a queima de petróleo, né, mas de outros derivados também. E aí o ano de 1900 para frente já vira o samba do crioulo doido, né? Aí veio moto, veio carro, veio indústria, e uma das principais foi a Ford, né, cara, que ela representa o início da produção em massas de automóveis. Nos Estados Unidos, todo mundo já tinha carro naquela época, já era uma coisa popular, era caro, mas começou essa popularização do automóvel, né, pela Ford. Só para você ter ideia, que a frase que está falando aqui no texto é que a Ford colocou os Estados Unidos, né, sobre 4 rodas. Né? Então, atualmente, mais de um século depois, né, hoje, ano 2021, né, mais de 1 bilhão de pessoas possuem carros no mundo. Tá? E o transporte pelas rodovias representa cerca de 17% das emissões globais de dióxido de carbono atualmente. A década de 50 representa o início da era da aviação, né? A aviação também consome combustíveis fósseis, né? Então, a aviação hoje é responsável por mais de 3% da emissão global de dióxido de carbono na atmosfera. É um número baixo se comparado ao que é, né, a emissão pelos automóveis, pelos veículos automotores no solo, né? É menor, mas também tem a sua contribuição. E notem que em 1950 essa quantidade de carbono na atmosfera já tinha passado para 685 gigatons de dióxido de carbono liberados até aquele ano. Aí vem a década de 70, né, cara? Os carrões, motor grande, não se pensava em carro 1.0. O próprio Brasil tinha carro, que nunca teve carro 1.0 no Brasil na década de 70, nem de 80, né? Isso começou na década de 2000. E os motores bem beberrões, né? Se abusa muito do petróleo, principalmente do combustível, da gasolina, né? E o que acontece é que
Da década de 70 em diante, esse aumento da emissão no transporte por carro, e as motos entram no meio também, ele aumenta em 45%, né, da emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Então, o texto fala que as emissões de gás estufa, né, do setor cresceram rapidamente, cresceram mais do que qualquer outro setor, né, de emissão de dióxido de carbono na atmosfera, principalmente movido aí por esse petróleo queimado nesses veículos dessa época que não tinham regulação nenhuma de emissão de nada na atmosfera, né? Não tinha nada, só emitia e tinha um número crescente de veículos no mundo inteiro, né, cara? Tem até hoje, mas hoje tem uma regulação muito maior. Só que aí, cara, ninguém queria falar disso aí, né? O pessoal queria... Porque assim, ó, os governos mundiais, qualquer país, tá? Os governos, eles têm, por definição, ser negligente com tudo. Até estourar uma guerra, até estourar uma pandemia. Isso é normal, né, gente? A gente sabe que o governo preocupa com coisa atual. Quando foi lá na década de 90 que esses dados científicos já vinham sendo coletados, né, há muitos anos, eles caíram em evidência. Então perceberam que nessa época já estava emitindo, né, todas as ações humanas de emissão de dióxido de carbono, do CO2 na atmosfera, já ultrapassava a casa de 1.465 gigatons de CO2, né, um aumento exponencial quanto ao início, onde não se emitia porcaria nenhuma, e já se falava, né? Então, algumas conferências daquela época, o Rio até teve uma conferência Eco 92, né? Então várias conferências ao redor do mundo que já começavam iniciativas para tentar reduzir essa emissão de poluentes, principalmente do dióxido de carbono, porque já se esperava naquela época que esse aquecimento global ia começar a desencadear processos catastróficos no mundo inteiro. Só que não se fez isso na velocidade que deveria ter sido feita. Essa é a grande realidade. Não se fez na velocidade que deveria ter sido feita e, atualmente, eu vou chegar já na era atual, o que nós estamos vendo, de acordo com os dados científicos, é exatamente uma velocidade muito grande, né, desses efeitos que são causados pelo aquecimento do planeta, né, que são dados comprovados, né, tem aumentado categoricamente as temperaturas, embora isso ocorra em ciclos naturais, mas a emissão desses gases, desses poluentes, tem acelerado esses ciclos naturais e, se você traçar uma média, a temperatura tem subido absurdamente, né? Então, a gente tem visto aí todos esses efeitos. E o que tem que fazer? O mundo todo, né, entrou num acordo, embora a gente concorde ou não. Eu sempre gosto de trazer isso, porque eu não gosto de engessar pensamento. Acho que cada um tem direito de ter sua opinião sobre vários assuntos. Embora a gente concorde ou não, o mundo já concordou que as emissões de dióxido de carbono na atmosfera, elas vão diminuir. Elas têm que diminuir e, para fazer isso aí, o motor a combustão já dançou. Não tem mais como voltar atrás, né? Já está na lista daquilo que vai ser cortado. Nos anos 2000, essa emissão de dióxido de carbono na atmosfera já ultrapassava 2.000 gigatons, né? E 70% das pessoas vivem nas cidades. Então, o gasto de energia, ele é extremamente alto, né? As pessoas consomem muita energia e chegou à conclusão de que muitas, né, ou pelo menos a responsabilidade desse efeito estufa e desse aquecimento global está diretamente relacionado à atividade humana. Tendo em vista que os oceanos também colocam carbono na atmosfera, né? As mudanças na paisagem, no landscape, a alteração de paisagem, a agricultura coloca carbono na atmosfera, mas que o transporte ele coloca também muito carbono na atmosfera. Então, como nós não temos como mexer nos processos, principalmente agrícolas, né, que é de produção de alimento, aonde você tem para mexer? Naquilo que você pode mexer, que é mudança de matriz energética, né? Quer a gente queira ou não. Então eu tenho para mostrar para vocês aqui também, ó, está em espanhol, visualizando o impacto humano, né? De onde vem essa emissão de carbono? Vem principalmente do uso do solo, que seria as atividades de alteração do solo, como por exemplo a agricultura ou desmatamento, né? Vem também da queima de combustíveis fósseis, que seria o carbono, petróleo, gás
produção de cimento, por incrível que pareça, e também a queima de gás, né? Os maiores emissores de carbono na atmosfera são a Ásia, América do Norte, né? Europa no terceiro lugar, depois vem Centro e América do Sul, África, Oceania e Oriente Médio. Note que os grandes vilões aqui da história toda são a Ásia, América do Norte e a Europa. Basicamente, você tem aqui a China, você tem Estados Unidos, Canadá, e você tem vários países da Europa aqui que são grandes emissores de carbono na atmosfera. E a grande realidade é que esses caras não querem nem saber. Os Estados Unidos não querem nem saber de nada. Agora que eles estão começando a cair a ficha, porque eles não são feios, pobres, moram longe igual a gente, então não estão nem aí, tá? Aqui nós temos aonde que vai, né? Vai esse carbono que acumula, esse dióxido de carbono vai para a atmosfera, vai para a Terra e pode ir para o oceano também. E aqui por último, pessoal, notem que nós temos aqui a emissão de carbono, tá? Pelos países no mundo, tem um mapa mundi aqui. Nota que o Brasil nem é tanto assim, tá? Mas nós temos aqui o Brasil é o 13º país de emissão de carbono no mundo, Estados Unidos está em segundo, a China está em primeiro, a Rússia está em quarto, tem vários países aqui da Europa, tudo juntos, mas eles juntos emitem pra caramba. Então é mais responsabilidade dos caras do que nossa, né? Mas todo mundo vai ter que pagar esse pato aí. O que isso afeta no motociclismo? Gente, moto elétrica é uma coisa que vai acontecer. Ah, a bateria também não tem descarte. Pode até ser que não tenha, só que a grande realidade é que, de acordo com o que nós temos hoje de emissão de carbono na atmosfera, se nós não mudarmos as estratégias de matriz energética, o que vai acontecer é que nós não sabemos qual será o futuro. Talvez não seja o futuro para mim, talvez não seja o futuro para você, mas será o futuro para os nossos descendentes, os nossos netos, bisnetos, tataranetos. Então, isso vai acontecer. E nós, para tirar proveito disso aí, temos que agradecer o fato de estar vivendo uma época onde nós veremos essa mudança de matriz energética e essas motos elétricas que já vem acontecendo. Se perguntar para mim se eu gosto de moto elétrica, eu não gosto não. Mas eu acho que como tudo na vida, né, a vida é feita de mudança, a vida é feita de experiências, nós teremos que nos adaptar. Eu particularmente vou conservar a minha moto de ferro e a combustão até quando der. Beleza? Um abraço, mais um vídeo Moto Diário, muito obrigado. Se você chegou ao final, quer apoiar o canal, você pode se tornar membro do canal por R$ 4,99 ao mês. Você acessa conteúdo exclusivo, faz parte do nosso grupo de WhatsApp e ajuda a gente a manter esse conteúdo aqui diariamente. Um abraço, daqui a pouco eu volto. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite.